Novo financiamento da atenção primária, lançado no Diário Oficial hoje, dia 11 de abril de 2024. Ela está na portaria 3.493. Tem tanto assunto para a gente conversar que exatamente parece essa imagem, não é isso? Parece que caiu uma bomba e aí foi pedaço para tudo quanto é canto. Se você ficou com medo das possíveis reações, impactos, ondas e consequências, não se sinta sozinho, eu também fiquei. Passei o dia estudando para fazer esse vídeo para vocês. O objetivo desse vídeo, primeiramente, é explicar a ideia macro, ok? Porque ele não vai substituir a leitura da portaria. Esse vídeo é para esclarecer a ideia macro e já fazer algumas considerações. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deixa logo o dedão no like, ó. Senta o dedão no like e também se inscreva aqui no canal, além de encaminhar esse vídeo para mais pessoas. Fora isso, nos dê uma forcinha no Instagram, por favor. Meu nome é Jamison Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital. Vem comigo. Vamos lá. Bom, quando saiu a portaria, e eu comecei a receber a portaria às 6 horas da manhã, a cabeça fez isso, ó. Exatamente. E aí, durante todo o dia, eu fiquei recebendo mensagens ou no WhatsApp, no YouTube, no Instagram, para fazer um vídeo sobre isso. E não é fácil, porque a leitura dessa portaria ela é cansativa, sim. Tem muitos detalhes, mas ainda tem muita coisa a ser escrita. Então, justamente para tentar fugir dessa sensação, né? Mais uma vez aqui, a gente criou esse material. Eu criei esse material, vamos lá. Bom, pessoal, me mandaram tanta mensagem, eu vi tanta mensagem pesada, barra pesada, então isso aqui é para vocês. Sim, essas portarias estão revogadas. A maioria delas faz referência ao Previne Brasil. A maioria, mas não é só. Bom, a portaria 2.983, infelizmente, ela não é do Previne Brasil. E ela cancelou, revogou o Informatiza PS. E a gente não encontrou rastro, nada dele na proposta, nessa nova proposta. Segundo, revogou a portaria. Lembrando, Informatiza PS é o recurso de incentivo para a utilização do prontuário eletrônico na atenção primária por equipe. Essa revogação doeu, porque nada foi conversado, nem essa portaria. Chegou revogando muita coisa importante. Esse recurso não tem mais lugar nenhum nessa portaria. Segundo, portaria mãe do Previne Brasil, né, a 2979. Obviamente, se eu entro com uma nova proposta de financiamento, a proposta anterior ela é encerrada. Dentro do Previne Brasil, obviamente que todas as portarias ligadas a ele vão ser canceladas, como a 3222 dos indicadores, o valor da captação ponderada, que é a 169. Infelizmente, outra coisa que foi cancelada sem conversa e que vai se fazer falta é referente ao saúde na hora. Já vou deixar. E aí? Que cancelar o recurso de saúde na hora, dizendo que vai ter recurso para tudo, não tem. Essa portaria nova, da nova regra de financiamento, não cita estratégia de ampliação do horário. Não cita o saúde na hora. Portaria 397 de 2020. Portaria 2713, pagamento por desempenho. Como ela é do Previne Brasil, saiu. Portaria da Emult, ela foi revogada porque ela foi englobada nessa portaria agora. E a portaria do pagamento por desempenho da saúde bucal, portaria 960, também foi revogada. Tanto a da Emult quanto a da saúde bucal, mas principalmente a da saúde bucal, está fazendo o maior estrago. Por quê? Muitos municípios que fizeram a sua lei de pagamento por desempenho citando a existência da saúde bucal caiu em um vazio legal, porque a portaria foi revogada, mas o recurso vai continuar a ser pago. E aí? Como é que fica? Tá? Então, quando o Ministério da Saúde publicou, e obviamente não estamos falando de período eleitoral para o governo federal, a bronca ficou para os municípios. E isso é um descompasso, é uma falta de sensibilidade, sim.
um grande impacto de legislação que pode vir a atrapalhar gestões municipais, desde que, na redação das suas leis municipais, atrelem a existência do recurso da portaria, aí citando a portaria 960. E detalhe, a maioria dos municípios fez isso. A maioria dos municípios fez isso. Pouquíssimos municípios, eu não me lembro qual lei de pagamento por desempenho não cita a portaria 960 como condição de sine qua non ou condição primeira para a organização do pagamento por desempenho à saúde bucal. E aí vale a pena sentar para discutir sem pânico, sem pânico. O problema é que, se eu não me engano, isso pode ser questionado, a reformulação de leis municipais que impactam em gratificação não pode ser feita antes ou depois de 180 dias do período eleitoral. Ou seja, isso dá até o final de abril. Vale a pena sentar para conversar com o jurídico, com o contábil, se a execução do recurso mediante nova portaria de pagamento por desempenho, se ela é viável. Como isso aqui é uma portaria nacional, ela não cita jamais o que o município vai ter que fazer para normatizar, organizar e executar o pagamento por desempenho na sua gestão. E como estamos em ano eleitoral, uma reformulação como essa não facilita em nada a gestão municipal. Eu vou repetir. O impacto dessa portaria sendo lançada agora, dia 11 de abril de 2024, não facilita a implantação de um movimento tão grande de reformulação de leis. Uma grande verdade é com a não execução da APS do futuro, por quê? A APS do futuro ela foi tratada como ideia na primeira CIT, mas ela não foi aplicada. Só que o conteúdo desta portaria, que a gente vai explicar, tem grandes semelhanças com a proposta da APS do futuro, que foi apresentada lá na CIT, mas como ela não tinha publicação nenhuma, ela não foi para frente, porque não tinha sido pactuada. E agora a gente tem uma publicação que ainda não entrou em CIT, ou seja, é um período, são duas situações bem complicadas, né? A gente ter contato com uma nova regra tão potente de financiamento que não passou pela CIT, ou que não foi discutida em grandes campos, né, de, de coletividade de pensamento. Ela veio. E o que é que resta? Parece que a gente está nessa sensação, né? O que é que resta depois de um período de seca? O que é que resta? A gente vai ter que explicar o que é que resta. O que resta é a gente lembrar do Previne Brasil, porque tivemos uma escola no Previne Brasil. Pode não ter sido a melhor escola, pode não ter sido a escola mais agradável, mas nós viemos de Previne Brasil ano 2020, 2021, 2022, 2024, janeiro até dia 11 de abril. E aí a gente aprendeu sobre esses campos. A gente aprendeu o que é tipologia, que são 4 as tipologias, que nada mais é do que as categorias dos municípios a partir de um estudo do IBGE, que é urbano, aí vem descendo, né, do maior para o menor. O urbano, intermediário adjacente, rural adjacente e rural remoto. E a partir disso gerando impacto na meta de cadastro por equipe e gerando impacto nos valores a serem repassados na captação ponderada. A gente aprendeu que a captação ponderada é o componente que tem mais dinheiro, porque transferia basicamente quase que 75% do recurso da atenção primária estava na captação ponderada. A gente aprendeu que o pagamento por desempenho é o componente ligado aos indicadores. A gente aprendeu, mas o valor ligado aos indicadores é bem pequenininho, não chegava a 20%. A gente aprendeu que o incentivo financeiro com base em critério populacional era uma forma de fazer um PAB fixo por pessoa dentro do Previne. A gente aprendeu que tudo que sobrava, que não era saúde da família, que não era EAP, era ação estratégica. E depois, a forma do Previne funcionar eram pagamentos mensais com reavaliações quadrimestrais. Por que eu estou fazendo isso? Essa foi a nossa escola nos últimos 3 anos e 4 meses. Agora, vamos lá, 3 anos, 3 meses e 11 dias. Vamos ser exato. Se você aprendeu isso, e eu estou repetindo isso para você,
vai ficar fácil, vai ficar menos difícil de entender esta portaria. Porque a partir de agora eu vou fazer um comparativo desta nova proposta com o Previne Brasil, para que você veja da onde veio algumas ideias e como elas podem ser traduzidas na forma que a gente aprendeu a última proposta, né? De financiamento, porque a última regra de financiamento, que era o Previne Brasil, que agora foi substituído por esta portaria. Tá bom? Vamos lá. Lembrando, eu vou diminuir aqui a câmera e vou fazer comparativo. Quem criou, ou as pessoas que criaram essa portaria aqui, 3.493, de 10 de abril de 2024, não fiquem chateados. Eu estou fazendo isso para os municípios, para entender as propostas que saíram hoje no Diário Oficial. Se vocês disserem que é algo original e que eu estou interpretando de forma equivocada, tudo bem, é direito de quem escreveu. Mas a minha interpretação é focada naquilo como os municípios vão traduzir as ideias que foram publicadas hoje no Diário Oficial. Ficou claro? Bom, vamos lá. Aqui eu estou fazendo um comparativo entre Previne Brasil, aqui na esquerda, e as novas regras da portaria 3.493. Ainda não tem nomezinho bonitinho, tá? Não vai ser a PS do futuro, porque ela foi queimada, jogada fora, depois da apresentação bem caótica, bem desastrosa, lá na primeira City, que não tinha sido pactuada. E agora a gente tem uma publicação sem City, uma coisa meio criativa. Mas vamos lá. Primeiro, a captação ponderada do Previne Brasil, ela trazia uma grana de 75% da atenção primária que dependia dos tipos de equipe, da base cadastral e da tipologia. Se a gente for comparar com essa nova proposta, ela engloba dois componentes, que é o componente fixo, que nada mais é do que pagar custeio por tipo de equipe. Por tipo de equipe. Mas que tipo de equipe? Somente saúde da família e a equipe EAP para custeio mensal. Mas o componente de implantação vai para todas as equipes. Saúde da família, EAP, saúde bucal e EMULT. Que nada mais é o componente de implantação, dobrar a primeira parcela. A novidade no componente fixo é que o recurso por equipe vai variar de acordo com cada extrato. O que é o extrato? Nada mais é do que o comparativo direto com as tipologias, que no Previne Brasil são 4. A gente já vai explicar isso. Então, a captação ponderada, ela engloba a ideia porque nesta proposta ainda tem o componente 2, que é pagar mediante base cadastral. Eles vão pagar mediante base cadastral através da análise da base cadastral, de acordo com as características da base cadastral e as metas de cadastro não mais por extrato, mas sim por porte populacional, que vai dar quase a mesma coisa. Esses dois componentes eles são separados, mas se você juntar os dois vai dar a mesma coisa da captação ponderada. Uma parte do dinheiro vem pelo tipo de equipe, a outra parte vem pelo tamanho e pela qualidade da informação da base cadastral. É exatamente a mesma coisa. Some os dois que vai dar a captação ponderada. A única coisa nova é que quanto maior o porte populacional, menor a grana. E ele vai tanto ser avaliado pelo porte populacional, pela base cadastral e pelo extrato, que é a mesma coisa da captação ponderada. Mesma coisa da captação ponderada, é somar esses dois itens. Só que qual é o problema? No Previne Brasil, uma grana média de uma equipe de saúde da família era R$ 16.833 para todo e qualquer município do Brasil. Era um valor médio. E a gente vai ver daqui a 2 ou 3 slides que quanto maior o município, essa grana diminui até o ponto de ser considerada menor do que o Previne Brasil. E aí? Quando a gente faz esse comparativo, fica mais fácil de entender onde é que a gente ganha e onde é que a gente perde. Segundo componente, componente por desempenho. O componente por desempenho, que era o pagamento dos indicadores, dos 7 indicadores que compõem uma nota final chamada ISF, aqui, nesta portaria 3.493, é chamado de componente de qualidade.
que o que é que ele fez? Ele trouxe para os indicadores temáticas. A gente ainda não tem o nome dos indicadores, a gente tem temáticas. E aí ele trouxe 7 temáticas de saúde da família, a mesma quantidade de indicadores, a mesma quantidade de indicadores do Previne Brasil para as equipes de saúde da família e EAP, mesma. Trouxe pela metade seis indicadores das temáticas da saúde bucal e 4 indicadores da EMULT. O que está faltando, que seria um indicador da EMULT e um indicador da saúde bucal, eles transferiram para o componente componente de vínculo e acompanhamento no subitem chamado satisfação do usuário. Só fizeram transferir o indicador de um lugar para o outro. A gente ainda não tem nem parâmetro, nem meta desses indicadores e nem fórmula de cálculo publicadas. Lembra muito, né, a portaria 960 e a portaria 635, que foram revogadas por causa disso. Lembra as ações estratégicas? Ou seja, tudo que não era saúde da família e tudo que não era EAP era ações estratégicas? Que pagava de acordo com legislações específicas. Esse componente ações estratégicas é a mesma coisa do componente chamado implantação barra manutenção. Mesma coisa. Fizeram uma junção, uma lista de serviços de tudo o que não é. Aquilo que for diferente de saúde da família, EAP, saúde bucal e EMULT é o componente de implantação barra manutenção. Entendeu? Para ficar mais fácil, né? Para economizar a leitura. E aí nós temos o que não é Previne Brasil. Sobrou a portaria 960, que se tornou componente para a saúde bucal, junto, lembrando também a portaria 1924, tá? E o incentivo financeiro com base em populacional, critério populacional, que é do Previne Brasil, se tornou componente per capita de base populacional para ações no âmbito da APS. Veja que é mais fácil a gente compreender do que simplesmente soltar uma bomba e dizer, olha, novo financiamento da atenção primária. Quando, na hora que a gente faz um paralelo, a gente começa a compreender que vai rodar no mesmo trilho. Acontece o seguinte, os pagamentos continuam sendo mensais, as reavaliações de resultados continuam sendo quadrimestrais. É o mesmo chassi, com uma nova lanternagem, uma nova lataria e novos painéis. Será que o motor é o mesmo? Porque o condutor é o mesmo, que é o município. Vamos lá. Lembra das tipologias? Que a gente começou a aprender o que é tipologia. O que é tipologia? É uma categoria dos municípios a partir de um estudo que o IBGE realizou para alinhar a fala e ter uma padronização de estudos realizados em outros países, ou seja, era um alinhamento de dados internacionais. Isso foi, né, validado pelo Ministério. Beleza. E aí tínhamos urbano de cima para baixo, do maior para o menor. Urbano, intermediário, adjacente rural remoto, gerando impactos nas metas de cadastro e nos repasses. Bom, para não dizer que foi só Ctrl+V, Ctrl+C e Ctrl+V, copia e cole, foram utilizados análise de porte populacional, índice de vulnerabilidade social, IVS, e mais um índice, lá mais uma sigla, que resumindo dá na mesma coisa, aonde nós temos. É só inverter a ordem, tá bom? Rural remoto é 1, rural adjacente vai ser equivalente a 2, intermediário adjacente equivalente a 3, urbano equivalente a 4, ou seja, quanto maior o número, menor o repasse. Quanto maior o número do extrato, menor o repasse. Se isso ficar claro para você, beleza, vai funcionar, tá bom? Vamos avançar. Bom, galera, lembra do primeiro componente? Que é um componente ligado ao tipo de equipe? Beleza. Olha só. Presta atenção. Se segura aí nas suas cadeiras. Primeira coisa. Olha primeiro para as equipes de saúde da família. Lembra daquela renda média? O valor médio de uma equipe para o Previne Brasil ser 16.833?
Somente o extrato 1, que é dos menores municípios e mais frágeis, vai ganhar 18 mil por equipe saúde da família mês. Então teria um ganho aí, né? Aí você vai diminuindo, perdão, você vai aumentando o extrato e vai aumentando o tamanho do município. Então a gente começa pelos menores municípios e mais frágeis, e conforme o extrato sobe, a grana diminui. Então quando eu for para o extrato 2, o município ele não muda de extrato, tá bom? O município não muda de extrato. Então, 18 mil extrato 1, 16 mil extrato 2, 14 mil extrato 3, extrato 4, 12 mil. Então, a cada mudança de extrato, eu diminuo 2 mil. Agora, imagine os municípios grandes, que não é a maioria dos municípios, que recebia R$ 16.833, recebendo hoje 12 mil. Será que é agradável para a gente falar para o secretário, secretária de saúde, coordenador de atenção primária? Porque todas as apresentações que a gente está vendo, que são recentes, né? Tá falando, nossa, vai ganhar mais dinheiro, né? Tá aqui. As equipes EAPs de 20 e de 30 horas têm valores específicos de acordo com cada extrato. E conforme o extrato vai subindo, vai ter menos R$ 800 a cada proposta. Tá bom? Então, a maioria dos municípios no país, de acordo com a tipologia do Previne Brasil, que era. Vamos lá. A maioria dos municípios que estavam em rural adjacente, rural remoto não era tanto, mas rural adjacente e intermediário adjacente, não tinham equipe EAP. A maioria das realidades eram equipe de saúde da família. Então, para os municípios rural adjacente ou intermediário adjacente, que tinham só a saúde da família, vão ter perda financeira daqueles 16.833. Mas, como eu falei, o componente de captação ponderada do Previne Brasil, em comparação com essa nova conjunto de regras, que é dividido em dois componentes, que componentes são eles? O componente fixo, que é por tipo de equipe, que é o componente que eu estou explicando agora, e agora eu vou somar com o componente 2 de vínculo e acompanhamento, tá bom? Vamos lá. O componente 2 ele vai dar mais uma graninha a partir da análise da base cadastral. É como se eu dividisse a captação ponderada em dois, lembra? Então, isso aqui é chamado componente 2, que é o componente de vínculo. O que é que ele vai trazer? Ele vai trazer o tamanho dos municípios, a média de pessoas a serem esperadas, a serem cadastradas por equipe, e depois ele vai dizer que existe um limite máximo de financiamento que é mais 50% daquilo que é esperado como média esperada. Então, se eu tenho um município de até 20 mil habitantes, eu tenho uma média de pessoas a serem cadastradas por equipe até 2 mil pessoas. O que é que o Ministério vai financiar como teto por equipe? No máximo, mais 50% de pessoas vinculadas por equipe. E isso vai do menor município até o maior intervalo. Ou seja, eu vou subindo. 2.000, 2.500, 2.750, 3.000 pessoas. Tá, mas quanto isso vale em grana? Vamos avançar. E o que é que acontece com as equipes que têm mais do que 50%? Simples, não recebe por isso. Isso vai servir de base para justificar a implantação de novas equipes, mas não vai gerar grana para o componente 2. É isso, tá bom? Lembra que no Previne Brasil você continuava a receber, se o seu ISF fosse maior ou igual a 7, isso aqui já não vale. Isso aqui já não vale para essa nova regra de financiamento. E aí eu estou trazendo isso aqui, ó. Isso aqui está no anexo, vai lá no final da portaria, no anexo 2, tá? Então, para as equipes, as bases cadastrais vão ser analisadas devido à consistência e características dessa base cadastral. Existem 4 ou 5 características, né? Vulnerabilidade, idade, vamos lembrar, vulnerabilidade, idade, acompanhamento, que é quantas dessas pessoas cadastradas vão ser atendidas e acompanhadas pelo ACS, e ainda tem a satisfação, são 4 itens. A vulnerabilidade e a idade são iguais ao Previne Brasil. Para não dizer que são tão iguais, a idade variou de menor do que 5 e maior do que 60. Grande criatividade, galera. Valeu. A outra
O item de acompanhamento vai ser válido o cadastro da pessoa que, além de cadastrada, ou é acompanhada pela visita domiciliar ou consome algum tipo de serviço na unidade, como atendimento e procedimento. Ou seja, não vai adiantar ter base cadastral somente se a base cadastral não consome o serviço na atenção primária. Outra coisa, vai ter o item de satisfação, que também não foi explicado, que são dois indicadores que era da Emult, da saúde bucal, e migraram para esse componente 2. Beleza. Vamos lá. Eles vão avaliar a base cadastral e vão classificar ela como ótima, boa, suficiente ou regular. Vamos dizer que nesses meses iniciais a gente descubra que a qualidade da nossa base cadastral não seja nem ótima, nem boa, nem suficiente, somente regular. Para uma equipe de saúde da família, independente do extrato, vai ganhar R$ 2.000. Bora comparar com o valor do componente 1? Bora comparar com o valor do componente 1. Lembra do extrato 4? Lembra do extrato 4, que são os municípios grandes, como capitais? Eles vão reduzir de 16.833 para 12.000. Vamos que as capitais descubram que suas bases são regulares. Só vão receber R$ 2.000 a mais. Então, nessa proposta, matematicamente, quando eu descobrir que a minha base cadastral não satisfaz os critérios dessa nova proposta, eu vou ficar abaixo do que era o Previne. Entendeu? Matematicamente, a galera que vai dizer, não, vai estar tudo melhor, porque a gente reformulou. A gente, inclusive, está pagando mais. Não. Matematicamente, nesses dois componentes, não. Bora avançar? E assim, obviamente que toda proposta nova vai ter período de adaptação, vai ter período de compensação financeira. Então, assim, nem tudo é terra arrasada. Mas, se você ficar com a base regular, que ela não sai de regular, depois do período de adaptação, você tende a ter uma perda financeira sim, quando a gente compara os dois primeiros componentes, componentes 1 e 2, com aquilo que é a captação ponderada, se o município não tiver uma melhoria na sua base cadastral. Tá bom? Esse é o ponto legal quando a gente estuda, a gente começa a fazer as comparações. Bora falar agora dos indicadores versus áreas temáticas? Vamos lá? Então vamos lá. No Previne Brasil tem o ISF. Aqui a gente ainda não sabe como vai totalizar esse bando de área temática. Ainda não tem o nome dos indicadores, tem áreas temáticas. Tá bom? Então, no Previne Brasil são 7 indicadores, mas para 4 públicos-alvo, sendo as áreas temáticas pré-natal, saúde da criança, imunização. Não, perdão, pré-natal, saúde da mulher, imunização em condições crônicas de saúde. E aqui a gente vai ter 7. Mas a gente tem 7 indicadores no Previne Brasil, né? Então, quase por 6 por meia dúzia. Vamos lá. Na Emult, que não era Previne Brasil, tínhamos 5 indicadores que nunca foram pagos e nunca saiu nem o pagamento por desempenho, nem como monitorar. Eles saíram de 5, que nunca existiram, somente os nomes, para 4 áreas temáticas. E os 12 indicadores da saúde bucal, que já se falaram, tantos deles nunca saiu do papel o seu monitoramento, eram 12 indicadores que nunca saiu o monitoramento e já até pagaram a parcela adicional, né? Que coisa linda pagar a parcela adicional de algo que nunca foi monitorado. Tá legal, tá bonito. Para 6. Quantos indicadores vão sair ao final ainda não está publicado oficialmente. Então a gente só pode falar daquilo que está publicado oficialmente. Bora lá. E aí, galera, bora voltar ao nosso tamanhico aqui. Quero ler com vocês esse texto. Deixa eu só organizar a câmera, a ampulheta tá rodando. Eu vou agora ficar em cima da ampulheta. Vamos lá, esse aqui é o último parágrafo da portaria. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação com efeitos financeiros a partir da parcela de maio de 2024. Então, o Previne Brasil, para fins de falecimento, na sua DO, ele vai até o dia 30 de abril. Então, ele vai ter a nota do ISF, ele vai ter os indicadores. Hoje caiu a grana
de abril, mas a partir dos dados de março. E a grana que vai cair em maio vai ser derivada de abril. Então, a parcela de maio, ela vai cair em junho. É assim que funciona, porque os dados são analisados de 4 em 4 meses. Então, a grana, perdão, que vai cair em maio, ainda é de abril, das regras do Previne. Tá bom? O que é que eu tenho para dizer para os secretários e coordenadores? Estudem essa portaria, não percam tempo. Mas a gente não pode arrancar os cabelos, que nem eu tô aqui, ó, perdendo o cabelo. A gente não pode arrancar os cabelos dizendo que tudo acabou, que tudo parou. Não, a gente sabe como é que vai rodar até o final do mês. Mas a gente tem que começar a pensar, a gente tem que começar a hipotetizar como fazer a nossa gestão, tendo em vista que a nova forma de pensar a atenção primária está vindo aí. E, obviamente, vão ter ainda muitas, muitas publicações para deixar isso operacional, do mesmo jeito que foi o Previne. Mas a gente já aprendeu a ler e comparar, né? Você, você nos segue, você é seguidor aqui do canal Descomplicando a Saúde Coletiva, você sabe que a gente fala a língua do município e visando o bem do município. Então vamos avançar. Só um minuto, vamos sair dessa ampulheta. E aí, galera, quais são as nossas considerações finais a partir disso? Deixa eu só centralizar aqui. Bom, as considerações. Sim, o Previne Brasil foi implodido. Sim, a portaria 960 foi implodida. Sim, a portaria da Emult foi implodida. Sim, a portaria do Informatiza PS foi implodida. Sim, a portaria de saúde na hora foi implodida. Das maiores perdas, aquilo que não foi citado foi o Informatiza PS e o Saúde na hora. A gente se pergunta, isso foi discutido no seu estado? Isso foi discutido com você, município? Você escutou isso em alguma CIB? O seu estado, não vou dizer que não foi consultado, porque tinham câmeras técnicas. Você ficou sabendo disso na sua reunião com o seu estado? Olha o tamanho dos impactos disso em ano eleitoral. Aí eu pergunto, como é que fica a gestão dos serviços que foram revogados e que ainda não tem portaria para explicar? Saúde na hora custa caro e é muito importante. Informatiza PS é mega importante para o incentivo à utilização do prontuário eletrônico. O SUS digital não cita o saúde na hora. A grana do... Perdão, o SUS digital não cita o Informatiza PS. Então, tanto a extinção do saúde na hora quanto do Informatiza PS dói. Dói mesmo. Um recurso que continuou a existir é o recurso do IAF, do Incentivo de Atividade Física. Por enquanto, a portaria dele não foi extinta. Vai estar lá, deve continuar nas ações estratégicas. Não foi citada a portaria 1105. Então, a gente sabe que esse serviço continua a ser pago lá nas ações estratégicas. Então, após esse sentimento aqui, que também é o meu, a gente vai ter que entender e desmistificar muita coisa. Por quê? A portaria 960, apesar dela ter sido implodida, e tinha sido uma grande vitória da saúde bucal, só que conduzida politicamente, não tecnicamente, em nível nacional, ela gerou uma série de batalhas municipais para que os municípios gerassem leis municipais para organizar e normatizar o pagamento por desempenho. E isso foi uma grande vitória para a saúde bucal. E muitos municípios vão ficar preocupados, sim, com todo o direito, exatamente porque formularam as suas leis a partir da portaria 960 e agora ela foi revogada. Será que a gente vai ter que revogar as leis? Será que a gente vai poder revogar as leis? Será que a gente vai continuar a pagar o recurso da portaria 960 que foi revogada e agora está nessa portaria
citando uma lei que foi revogada justamente em ano eleitoral. Olha só que desafio desagradável para os municípios. Será que isso pode incorrer em improbidade administrativa em aplicação de um recurso na qual a sua legislação municipal cita uma lei que foi revogada? Como é que fica isso na cabeça do secretário? Já pensou nisso? Então, quando uma lei nacional sai e gera uma onda de modificações nos municípios, uma onda tão grande de modificações em ano eleitoral, sendo que existe uma grande tensão na condução de recursos humanos e na reformulação de serviços, justamente em ano eleitoral, quando a gente sabe que a partir de junho, ou até mesmo a partir de agora, já é literalmente um inferno para conduzir recursos humanos ou estabelecer novas estratégias. Essa empatia zerou, hein? Passou longe. Então, vai gerar muito trabalho para estados, assessores, consultores como eu, para tornar isso viável aos municípios. Mas detalhe, quem faz saúde são os municípios. Então, se colocando no lugar dos secretários de saúde, quem não estiver arrancando a cabeça agora é porque ainda não leu a portaria. Dá vontade de arrancar a cabeça? Sim, não só os cabelos. Justamente por uma portaria tão importante como essa surgir neste período. Bom, galera, um dia após o outro. Assim que surgir as novas publicações, a gente vem aqui, grava um vídeo, vamos começar a fazer lives para tornar essa gestão um pouco menos complicada, ou seja, para tentar descomplicar a gestão da saúde coletiva, a gestão da saúde bucal, a gestão das EMUDs. Enfim, a vida do secretário e dos coordenadores de pasta não está nada fácil hoje. Hoje foi um nível de tensão absurdo. Mas eu proponho o seguinte: leia e discute essa portaria. Antes de arrancar o resto dos cabelos, leia e discuta essa portaria. Tá bom? Então, diante disso, primeiro, muito obrigado. Desculpa pelo vídeo longo, talvez seja um dos vídeos mais longos daqui do nosso canal, mas ele foi feito com todo carinho para você. E aí, vai me dizer o que você achou desse vídeo? Comenta aqui. Compartilhe o vídeo. Se inscreva aqui no canal. Vai ser um prazer saber da sua opinião e produzir mais vídeos para descomplicar a saúde nos municípios. Até um próximo vídeo. Ah, detalhe. Se inscreva no canal e ative as notificações. A gente se encontra aqui nas próximas publicações.